Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar sobre Europa e sobre União Europeia. E com isso eu trago o livro de Julien Rochdy, L'Union Européenne contre l'Europe. Portanto, a União Europeia contra a Europa. L'Union Européenne contre l'Europe. Livro que tem o prefácio d'Aymeric Chopard e que foi escrito em 2014 pela Perspective Livre, que é portanto, uma editora que faz parte do Cercle Aristote, portanto é um cercle francês que faz análises em política, economia, história, filosofia e que tem como seu presidente Pierre-Yves Rougeron. E este livro, editado pela Perspective Livre, escrito por Julien Rochdy, que é um homem político francês, homem de negócios, estudante de filosofia política, e que tem o prefácio d'Aymeric Chopard, que é um cientista geopolítico francês, e que escreveu este livro com o título em português A União Europeia contra a Europa, e é precisamente disto que hoje vou falar. E antes de entrarmos no assunto do livro, há aqui duas coisas para dizer. Duas ideias. A ideia de Europa e a ideia de União Europeia. E são duas coisas completamente diferentes. Meus amigos, não vale a pena continuar a ver este vídeo, ou não vale a pena perceber o que é que se passa se nós não entendermos logo de início estas duas ideias. A Europa e a União Europeia. São duas coisas completamente diferentes, meus amigos. Embora muitas vezes na comunicação social fazem-nos crer que é a mesma coisa, não é e não tem nada a ver. E nós vamos ver, por meio do livro de Julien Rochdy, que faz aqui um pequeno tratado de 87 páginas, muito bem feito, que eu li em francês, não existe em português. Mas eu vou aqui fazer o vídeo, eu vou transcrever as ideias do livro para português para podermos entender, portanto, o livro muito bem feito de Julien Rochdy. E também, como título de introdução, devo de dizer que em Portugal, e agora vamos falar para Portugal, existe um grande desconhecimento sobre este assunto. Ninguém sabe ao certo sequer quando nós tratamos de questões sobre a União Europeia, e, facto ainda mais grave, em 5 portugueses, meus amigos, pelo menos 3 portugueses não sabem sequer quem é o Presidente da Comissão Europeia. Não sabem, é Presidente, neste caso, da Comissão Europeia. É tão grave que nem sequer sabem a definição de União Europeia, não sabem praticamente nada. É uma ignorância total sobre o assunto. Pois bem, antes de abordarmos o livro, Julien Rochdy nos fala aqui de 3 grandes posições. 3 posições. Ou seja, 3 posições políticas. Aqueles que são pró-União Europeia, são os acérrimos defensores da União Europeia. Depois fala-nos de uma segunda posição, que são aqueles os chamados nacionalistas anti-União Europeia e anti-Europa também. E depois existem os europeístas, a terceira posição, os europeístas contra a União Europeia, que é a posição que eu me encontro. Portanto, eu sou europeísta, eu defendo a Europa, portanto, eu sou a favor de uma Europa unida, com nações, mas oponho a este modelo que é a União Europeia. E por isso eu trouxe este livro de Julien Rochdy, que eu achei muito interessante. E, mais uma vez, lamento em Portugal não haver ninguém a escrever sobre esse assunto. Não há ninguém. Em Portugal toda a gente aceita aquilo que se metem à frente, aquilo que lhes dizem, digamos assim, e pronto. E em Portugal, ao contrário da França e dos outros países da Europa, em Portugal os portugueses dão como um dado normal, um dado que é aceito por toda a gente, que a União Europeia é normal. É uma instituição normal e que é impensável não existir a União Europeia. É isto que vai na cabeça de praticamente 90% dos portugueses, a não ser aquele pequeno grupo
que eu falei daqueles nacionalistas que querem mesmo sair da Europa, são muito poucos, muito poucos. Então, dessas três posições para a União Europeia, nacionalistas anti-Europa e europeístas contra a União Europeia, só em Portugal praticamente só existem as duas primeiras posições. Ou seja, 90% da primeira posição, que é os que são completamente a favor da União Europeia. Depois um pequeno grupo minúsculo que não tem expressão nenhuma, que são aqueles que são anti-Europa e anti-União Europeia, só querem mesmo a nação portuguesa, que são os chamados nacionalistas duros. E depois, depois não existe a terceira posição. Praticamente em Portugal não existe a terceira posição. Ou seja, eu sou um caso isolado e eu defendo os chamados europeístas, que são soberanistas também, mas são europeístas e que se opõem à União Europeia, mas que querem uma Europa chamada uma Europa das Nações. Portanto, eu não estou a dizer que eu sou o único, deverá haver mais alguns, mas muito poucos aqui em Portugal. Porquê? Porque não há informação, porque não se estuda, porque não se lê, porque não se pesquisa, porque aqui em Portugal as pessoas simplesmente engolem, é mesmo a palavra que eu vou utilizar, engolem tudo o que lhes metem à frente. Antes de começarmos o livro de Julien Rochety, meus amigos, primeiro, ler os tratados da União Europeia. Este aqui é o de Maastricht. Eu vou rapidamente, para nós fazermos um pequeno resumo, explicar o que é a União Europeia. Mas sem a leitura, este é o tratado de base. Maastricht é o tratado de base. Depois houve outros, né, como vamos ver, mas este é o principal, é o tratado de base, Maastricht. Por isso é que muitas vezes, em França, por exemplo, os franceses chamam os defensores da União Europeia de maastrichtianos, os chamados maastrichtianos, e nós vamos ver isso. Portanto, ler os tratados de uma ponta à outra para perceber, porque não vale a pena falar das coisas se nós não lermos os tratados. Então, rapidamente, antes de irmos ao livro, um pequeno resumo de história. Portanto, o que é a União Europeia? Começa com, portanto, a Associação do Carvão e do Aço, CSEA, e depois passa para CE. E depois então temos 1986, o Acto Único Europeu. Depois, em 1992, o Tratado da União Europeia, Maastricht, aquele que eu tenho aqui, que eu vos mostrei. Portanto, temos que passar por isso antes de irmos ao vídeo. Depois, em 1999, então, temos o euro, a moeda, entra nos mercados de capitais com o Tratado de Amsterdão. Depois, em 2001, temos o Tratado de Nice. Depois, em 2002, temos o euro entra em circulação para o futuro da Europa. E depois, em 2004, temos a Constituição Europeia. Temos o referendo em França e na Holanda, em que foram chumbados. Portanto, os franceses não aceitaram em 2005, mas depois, em 2007, temos a assinatura do Tratado de Lisboa, que entra em vigor em 2009. Portanto, este são mais ou menos, muito rapidamente, um resumo do que é a União Europeia, que é uma união de nações, não é, digamos assim, mas que funciona segundo um modelo de comissão, ou seja, um modelo federalista, um género de um modelo federalista que é dirigido por uma comissão. Portanto, e para, rapidamente, antes de entrarmos no livro, portanto, temos a Comissão Europeia em Bruxelas, portanto, um comissário por cada país membro, com uma data de 5 anos. Temos um Conselho Europeu, temos um Conselho da União, Conselho de Ministros, Bruxelas ou Luxemburgo, e temos o Parlamento Europeu em Estrasburgo. O Conselho Europeu compõe, o Conselho da União compõe e o Parlamento Europeu elege. Portanto, temos um governo e temos Estados-membros. Como eu disse, órgãos do tipo federal e órgãos de cooperação intergovernamental. Portanto, 27 países que compõem a União. Portanto, isto é rapidamente para termos uma ideia. Agora, vamos ao livro. O livro é constituído por, 4 grandes pontos e uma pequena conclusão. Portanto, o primeiro ponto, a União Europeia, portanto, é a explicação do que é a União Europeia.
sua organização e constituição. Depois temos 2, política e governo dos países da União Europeia. Depois temos política económica dos países da União Europeia. Depois temos 4, relações exteriores, países da União Europeia. E por fim temos a conclusão, tudo isso em 85 páginas. Meus amigos, este opúsculo que está aqui, não é? Que é a União Europeia contra a Europa, nos explica, e é isso é que é a ideia central deste trabalho, que a União Europeia não existe para favorecer as nações da Europa. Ou seja, o título que nos explica que a União Europeia contra a própria Europa. E porquê? Muita gente deve estar nessa altura a perguntar, mas porquê? Como é possível? A própria União Europeia contra a Europa? É a tese deste livro, eu vou explicar. Portanto, o que é então a União Europeia? Um regime político e económico acima dos países da Europa, acima das soberanias da Europa, ou seja, um regime aplicado a uma dada região geográfica. Portanto, a União Europeia é um regime político e económico acima das soberanias. Isso é muito importante nós retermos isto. Portanto, isto é a União Europeia. Agora vamos ver a definição de Europa. Atenção, porque se nós formos a fazer uma pesquisa na rua, que é exatamente o que Julien Rochdy fez em França, então imaginem aqui em Portugal, não é? E Julien Rochdy, quando foi fazer uma pesquisa na rua, com a seguinte pergunta, portanto, primeiro, o que é a União Europeia? E as pessoas respondiam, a União Europeia é a democracia. Outras respondiam, a União Europeia é os direitos do homem. Era tudo assim, era tudo respostas completamente abstratas, completamente que não querem absolutamente dizer nada, tudo com uma ideia de uma coisa que é fruto da comunicação social, meus amigos. Isto é fruto da comunicação social. Claro que se a pergunta for direcionada a alguém que estuda no meio académico e que estuda essas áreas, vai ter aqui uma resposta mais, digamos assim, mais explicada, não é? Mais, com um conteúdo um pouco melhor. Mas a ideia é esta. É os direitos do homem, a democracia, é tudo muito bonito. A União Europeia parece que é tudo muito bonito. E nós vamos ver pelo livro de Julien Rochdy que é precisamente o contrário. De democracia e de direitos do homem, a União Europeia não tem nada. Então nós vamos agora ver. Julien Rochdy nos dá também uma definição do que é a Europa. O que é a Europa? A Europa são, portanto, antes de mais, povos históricos caucasianos, da cultura helénica e cristã e que se organizam em nações. Vou repetir. A Europa são, antes de mais, povos históricos caucasianos da cultura helénica e cristã e que se organizam em nações. Esta é a definição que nos dá no livro Julien Rochdy. Portanto, os vários países que compõem a Europa têm mais ou menos a mesma cultura histórica, religiosa e política. Mais ou menos, não é? Cada país tem a sua história interna, não é? Como Portugal, por exemplo, com os seus reis, com a sua história. E cada país, mas todos os países, mais ou menos, têm a mesma cultura histórica, religiosa e política, baseado na mesma cultura. Portanto, a Europa é a civilização que mais tem avançado, também nos diz Julien Rochdy, em termos de ciência e saber comparado com a história do mundo. Portanto, é uma das civilizações que mais avançou em termos históricos. E a Europa, atenção, muito importante, para aqueles que são radicais e que só pensam em Portugal, não é? Isto agora é para alguns, não é? A Europa precisa de uma organização. Sim, senhor. A Europa precisa de uma organização para as suas nações. Portanto, fazer uma Europa sem nações não faz sentido. Julien Rochdy. Fazer uma Europa sem nações também não faz sentido. Portanto, vamos começar. Então, porquê que esta União Europeia nada tem a ver com a Europa? Segundo as palavras de Julien Rochdy. As fundações da União Europeia
quando foi pensado a seguir a Segunda Guerra Mundial, portanto, depois de 1945, o que é que aconteceu? Alguns políticos fundadores da União Europeia, nessa altura não era a União Europeia, mas eu vou aqui dizer, para nós nos situarmos, portanto, os fundadores da União Europeia eram, a maior parte deles, pró-atlantistas, e Julian Rushdie nos fala que depois da classificação dos arquivos da CIA, sabe-se que a União Europeia foi financiada desde a sua origem por dinheiro americano. E sabe-se bem quem era Jean Monnet, um dos pais fundadores da Europa. Jean Monnet, que era considerado por muitos um agente americano inimigo do General de Gaulle, opunha-se ao General de Gaulle. Muito ligado ao meio financeiro da Wall Street, portanto Jean Monnet, e super atlantista. Ele, aliás, queria que a França fosse uma colónia inglesa, vejam bem. Seus objetivos, Jean Monnet, era dissolver a soberania das nações que compõem a Europa. Vejam bem. O agente da CIA, segundo Julian Rushdie. Portanto, toda a construção da União Europeia, portanto, tudo o que eu estou a dizer está no livro de Julian Rushdie. Não sou eu que estou a dizer, é Julian Rushdie. Portanto, toda a construção da União Europeia foi financiada pelo chamado Comitê Americano pela Unidade Europeia. Todos os presentes eram agentes de vários think tanks, inclusive a Comissão Trilateral, o CFR, todas essas organizações, financiado também por americanos como os Rockefeller e companhia, foram todos eles influenciados por essa comissão. Aliás, eles influenciaram essa comissão, esse Comitê Americano pela Unidade da Europa, para que a União Europeia fosse um género de uma unidade que teria os Estados Unidos por trás, não é? Então, podemos chegar à conclusão, pelas fundações desta União Europeia, porque houve vários projetos para a Europa. Atenção, o General de Gaulle tinha outro projeto para a Europa, que era a Europa das Nações, que era outra história. E por isso é que o General de Gaulle foi muito rapidamente afastado também essa foi uma das razões, não é? Portanto, a União Europeia é, podemos dizer, uma invenção norte-americana. Esta União Europeia, atenção, esta união que compõe a Europa, foi uma invenção norte-americana. E podemos dizer que as multinacionais estiveram esses anos todos por detrás de muito da finança da União Europeia. Atenção. Muita atenção. E vamos ver isso. Recapitulando, Julian Rushdie, no livro, portanto, A União Europeia contra a Europa, Julian Rushdie nos diz que a União Europeia é a zona do mundo que tem o menor crescimento demográfico. A União Europeia é a zona do mundo com mais crescimento do desemprego. A União Europeia é a zona com mais deslocação de empresas para o exterior. As chamadas deslocações, não é? Das empresas, a maior parte delas, para o exterior, fora da Europa, não é? A União Europeia é a zona com mais chegada de migração do mundo. É uma das zonas com a maior chegada de migração do mundo. Portanto, são 4 grandes parâmetros que Julian Rushdie nos fala, não é? O crescimento demográfico, o desemprego, as deslocalizações e o crescimento, portanto, de migrantes. Portanto, tudo isso, nos diz Julian Rushdie, é fruto de políticas dentro da União Europeia, da própria União Europeia. Fazendo essa pesquisa que o Julian Rushdie nos disse, não é? Na rua, ninguém sabe citar sequer um presidente da União Europeia. Meus amigos, há pouco tempo tive num café, não vou dizer aonde, nem vou dizer com quem, com várias pessoas, e as pessoas estavam, mais uma vez, não é, a falar das notícias, não é? Que Vladimir Putin era isto, era aquilo, acolá. E no meio da conversa, não me lembro muito bem, eu sei que eu perguntei que a Presidente da União Europeia, e eles ficaram todos a olhar para mim, eu até disse o nome, e eles nem sequer sabiam quem era, meus amigos. Num café aqui ao perto de mim, em Lisboa, nem sequer sabiam quem é a Presidente da União Europeia. Sabem quem é o Putin, por causa da televisão, mas não sabem quem é a Presidente da União Europeia. Portanto, nós estamos neste estado.
é o Estado de Portugal. É a ignorância completa dos portugueses em relação às questões que nos dizem respeito, porque Portugal está dentro da União Europeia, não é? Portanto, na rua ninguém sabe se está sequer o Presidente da União Europeia. Então, podemos dizer que há uma transferência completa das soberanias dos países para a União Europeia, dos países da Europa para a União Europeia, nos diz Julien Rochdy. E agora chegamos aos pontos importantes. Portanto, a importância dos tratados. Os tratados, portanto, aqui tenho o de Maastricht, não é? Os tratados são imperativos. São eles que comandam as políticas da União Europeia. E por isso é que a União Europeia não tem ministros, mas sim comissários. A União Europeia foi formada por tratados que determinam a política. São tratados, podemos dizer, em termos económicos, tratados que defendem o neoliberalismo. Isso também tem que ficar definido. Onde os comissários aplicam à letra os tratados. São os tratados que direcionam a União Europeia. Portanto, a política da União Europeia é determinada pelos tratados, muita imagem do que se passava na União Soviética, o URSS. A política económica não é determinada pelos presidentes, atenção, nem pelos próprios comissários, mas pelos tratados. Ou seja, esquerda ou direita, dentro da Comissão, não influencia absolutamente nada. Meus amigos, quando eu ouço dizer se o pessoal conservador for para a União Europeia tudo vai mudar, isso é mentira, porque os tratados é que determinam o que é a União Europeia. Qualquer presidente é obrigado a fazer respeitar os tratados. Vamos ver se eu consigo fazer tudo neste vídeo, meus amigos. Portanto, é por isso que a URSS tinha comissários. E era uma comissão. Como a União Europeia é uma comissão, ao invés de ser de ideologia comunista, é de ideologia ultraliberal. Com Estados Unidos por trás. Portanto, é um ultraliberalismo sob o impulso dos americanos. Zona que se protege. Portanto, o que é esse ultraliberalismo? É uma zona que não se protege, zona que não se protege, que não tem fronteiras e que deixa passar toda a mercadoria, bem como toda a mão de obra. Migração sem fronteiras. E é isso que se tornou a União Europeia, um modelo ultraliberal, que criou a chamada desindustrialização dentro dos países da União Europeia. Basta ver aqui em Portugal. Olhamos para toda a indústria portuguesa, não é? Basta nos lembrarmos da Lisnave e de toda essa indústria metalúrgica que nós tínhamos. A agricultura, o setor da pesca, tudo. Se nós analisarmos tudo, vemos uma desindustrialização progressiva dos países da União Europeia. Portanto, os tratados da União Europeia impedem os Estados-membros de financiar grandes projetos industriais. O Tratado de Maastricht, na origem da desindustrialização da Europa, é a base de todos os tratados até hoje. Preparação de um laboratório em termos global, não é? Por isso é que se diz que a União Europeia é um laboratório globalista, não é? Outra coisa que a Julien Rochdy nos diz, Bruxelas tem mais de 3.000 grupos de interesse autorizados, na altura de 2014, quando Rochdy escreveu o livro. Mais de 3.000 grupos de interesse que todos os dias estão com os comissários, tomam um pequeno almoço com os comissários, tratam de ideias e de projetos com os comissários. Vejam bem, mais de 3.000 grupos de interesse. Outra ideia que Julien Rochdy nos diz, o BCE depende dos mercados e não de uma política interior, ou seja, depende dos bancos norte-americanos privados. O BCE é mais uma afirmação de Julien Rochdy. A União Europeia está a negociar o Tratado Transatlântico de 2015, quando Julien Rochdy escreveu o livro, e podemos dizer que esse negócio está a ser feito nas costas das populações da Europa, que vai dar um poder gigantesco às empresas transnacionais e multinacionais. E eu convido os nossos amigos para irem ao meu canal ver o vídeo que eu fiz sobre os usurpadores, como as empresas transnacionais tomam o poder, as chamadas ETNs, como essas empresas transnacionais tomam o poder político e económico. Depois, na abertura do espaço económico europeu, sem fronteiras e proteção, Xangai, as empresas americanas realizam um verdadeiro dumping social. Porque o dólar é mais forte que o euro. Porque o dólar é menos forte que o dólar, porque também não tem o chamado SMIC, que nós temos, e os membros da União Europeia têm também um dumping ecológico, porque os americanos não assinaram os protocolos, chamados protocolos de Kyoto, e se confere à União Europeia restrições de não poder expandir-se em termos industriais e em termos económicos.
A União Europeia é segurada por essas restrições de proteção do ambiente e os americanos não. Vejam bem. Por fim, foi por isso que Trump foi retirado principalmente do poder americano, porque ele não queria assinar esses tratados transatlânticos. Portanto, nas palavras de Julien Rochdy, podemos dizer que toda a política económica da União Europeia foi completamente até agora inimiga, portanto, da Europa e dos seus povos. E como na pesquisa que eu falei, ninguém consegue responder sequer a o que é a Europa, não é? Isto, segundo Julien Rochdy, nos dá a uma falta de identidade. A Europa perdeu a sua identidade. Os europeus perderam a sua identidade, a comunicação social e os poderes políticos, bem como o próprio meio académico, tudo fizeram para que os povos europeus perdessem a sua identidade e fossem assim a mercê deste ultraliberalismo dentro da União Europeia, tudo sempre financiado pelos americanos, e a União Europeia não é mais do que uma zona estratégica, segundo as palavras do Julien Rochdy, uma zona estratégica dos americanos para que os americanos possam impor a sua visão e o seu poder. Quando eu digo americanos, não estou a falar do povo americano, não estou a falar dos conservadores americanos, nem estou a falar dos pais fundadores da América, não estou a falar nada disso. Estou a falar do poder do Deep State americano, o poder representado pelo Partido Democrata, muito bem representado por Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, Kamala Harris, toda essa turma, não é? E é esse poder que capturou os Estados Unidos, é mesmo assim, que também mexe os cordelinhos em relação à União Europeia. E é por isso que a sua presidente Ursula von der Leyen e Joe Biden são praticamente unha e carne e unha, não é? Dão-se ali, têm a mesma visão e fazem panelinhas uns com os outros. Portanto, se tivéssemos identidade, nos diz Julien Rochdy, dizíamos não aos Estados Unidos, não às restrições económicas, ecológicas, não ao fim das soberanias dos Estados, não à migração forçada, não a todas essas políticas de restrições da União Europeia, que nada tem a ver com o benefício dos povos que habitam a Europa. Então a Europa é outra coisa. A Europa são os povos que habitam dentro da Europa. E foi tudo isso que fez com que na Itália, agora, há 2 dias atrás, recentemente, Meloni tivesse sido eleita, meus amigos. Que se nós fizermos pesquisas na rua, na Itália, muita gente está cansado das políticas de Bruxelas e de todo esse sufoco desta União Europeia pró-americana, não é? Que a Julien Rochdy nos diz que é um braço estratégico dos americanos, não é? E tudo isso está a fazer subir os partidos soberanistas e os chamados populistas, como eles tanto gostam de dizer na comunicação social, está a fazer subir esses partidos dentro da Europa, porque a Europa está a ser sufocada cada vez mais, não é? Em termos económicos, em termos políticos, até em termos ideológicos, não é? Por esta visão tecnocrática. Portanto, um tecnocrata é alguém que não é eleito, não é? Alguém que ganha muito bem, que tem uma posição privilegiada e que dá ordens, pega nos tratados e impõe uma visão. É exatamente isso que a Presidente da União Europeia faz. E que uma série de comissários à volta estão em consonâncias. Atenção que também temos vozes discordantes dentro da Comissão, mas não têm poder. Vimos agora há pouco tempo Jordan Bardella, por exemplo, da Frente Nacional, do Rassemblement Nacional, que fez um discurso, mas que pouco tem, porque a Presidente entra aqui, sai daqui, não é? Ela vai continuar com aquela visão que ela tem, uma visão neoliberal, uma visão pró-americana, uma visão completamente anti-europeia, não é? Porque nada tem a ver com a Europa. E agora, para acabar, Julien Rochdy nos fala na Santa Aliança de 1815. O que é a Santa Aliança? Que foi assinada para manter a paz, porque essa história da União Europeia conferir paz é tudo mentira, de paz não tem nada, mas Julien Rochdy nos fala em 1815 de uma Santa Aliança assinada para manter a paz e juntar os países da então Europa, não é, do século XIX, e fala-nos em 3 grandes pilares. Julien Rochdy nos fala em 3 grandes pilares dessa Santa Aliança. O primeiro pilar são os direitos das nações, a soberania das nações, voltar à soberania das nações. Segundo pilar, a aliança comercial e militar. São os países da Europa
das nações da Europa que compõem uma aliança comercial e uma aliança militar. Não é preciso aqui estarem os americanos, nem a NATO, nem nada disso. Tudo daqui para fora. E terceiro pilar, o pilar espiritual e cultural da Europa, que é o helenismo, cultura grega e romana, e o pilar cristão, que prefaz a cultura europeia, da Europa. E mais uma vez, quero acabar com a definição de Julien Rochdy, muito bem feita. O que é a Europa? A Europa são, antes de mais, povos históricos caucasianos de cultura helénica e cristã e que se organizam em nações. E a União Europeia é exatamente o contrário. O modelo da União Europeia é a destruição desta definição. Meus amigos, este vídeo, parabéns pelo livro de Julien Rochdy. Parabéns por este livro. Tenho muita pena não haver a tradução deste livro em português. Tenho muita pena não haver ninguém em Portugal que escreva as coisas como são e constantemente sermos bombardeados pela comunicação social de que a União Europeia é magnífico, é aquilo que nós temos que obedecer e aquilo que nós temos que nos rever, não é? Eu não me revejo nada nesta União Europeia. Revejo-me sim numa Europa das nações. Uma Europa constituída sim, com um grupo, mas de nações. É isso que eu defendo, à imagem de Julien Rochdy. E eu deixo aqui este livro fantástico e este vídeo. Espero mais uma vez ter sido útil. E um abraço e até uma próxima.